Então, o item A é A união B. Você vai juntar o A com o B. Todos os elementos de A e B ao mesmo tempo, sendo que eu não repito. Eu tenho 1 de repetição, eu tenho 3 de repetição e o 4 de repetição. Então, o A união B, quando eu juntar tudo isso aqui, o A união B vai ser o próprio A. 1, 2, 3, 4. O A menos B. Na letra B a gente tinha A menos B. O que é a diferença entre dois conjuntos? Tudo que está no primeiro conjunto e não faz parte do segundo conjunto. Quem é que está no primeiro conjunto? 1, 2, 3 e 4. Quem está no segundo? 1, 3 e 4. Então, qual o único elemento que sobrou que é de A e não é de B? O único foi o 2. No terceiro item, eu quero B interseção com C. Quais os elementos comuns a B e a C? O 1, 4, que é o próprio conjunto C. Certo? E na letra D, pede. Na letra D, a gente tem que fazer por partes. A união B, interseção com C. Bom, a união B deu o quê? Tudo isso aqui. 1, 2, 3, 4. Já estava determinado, é todo ele. Interseção com 1, 4, quais são os comuns que estão no A união B e estão no C? Apenas o 1, 4. É o próprio conjunto C. 1, 4. Com isso, terminamos a aula 1, tá? Vamos dar início, então, logo, imediatamente, à aula 2, que fala de conjuntos numéricos. Já falamos nisso, vamos só revisar, porque eu preciso dar continuidade a esse assunto. Nós já tínhamos falado em todos esses conjuntos numéricos. Então, a aula 2... é conjuntos numéricos. E intervalos numéricos. Na aula 2 a gente vai comportar tudo isso. Então, vou repetir tudo aquilo que nós já falamos. O primeiro conjunto que aparece é o conjunto dos números naturais. Já falamos nisso. Qual é a letra que representa esse conjunto? O N. Os conjuntos numéricos nossos, todos têm uma perninha dobrada, tá? Uma perninha mais grossa, uma perninha dobrada. Então, eu vou fazer aqui, ó. Aqui está o N, ó. Conjunto dos números naturais. São eles aqueles da contagem naturalmente. Da contagem natural. Vão ser eles. Zero, 1, 2, 3, 4, 5 e etc. Infinito, tem início, começa no 0, mas não tem fim, certo? Então, toda vez que a gente vai, qual é o uso desse conjunto dos naturais? Aquela contagem natural. Eu preciso contar quantos lápis eu tenho. Eu preciso contar quantas carteiras eu tenho na sala de aula para ver se aquela turma de alunos, que eu fiz uma relação de alunos, se aquela relação de alunos, se aquela turma cabe dentro daquela sala. Tem carteiras suficientes para todos os alunos, para que eles possam se sentar corretamente. Isso é a contagem natural. Eu preciso saber, vou colher
Ah, tá na época da colheita, eu preciso de maçã. Vou saber quantas maçãs eu colhi. Então, essa é a contagem dos números naturais. Os números naturais saem dessa forma, começam dessa forma. O homem teve a necessidade da contagem. Já falamos também nisso. O segundo conjunto que aparece é o conjunto dos números inteiros. E eu brinco dizendo que é dos inteiros, porque a representação dele é o Z, tá? Z inteiros, Z de inteiros, tá bom? É brincando, é o conjunto dos números inteiros. Eles vão ser todos os números inteiros que a gente pode ter. Como? O que a gente fez? Nós não estamos falando da colheita, nós não estamos falando, não teve perdas. Ah, teve estava lindo a plantação de maçãs estava linda, toda coberta de maçãs, e aí eu já tinha vendido aquela plantação, já estava só esperando o dia certo para colher. Vem uma geada e estraga tudo. Eu tenho perdas. Eu já tinha recebido um dinheiro para colher aquela quantidade de maçãs e eu perdi a colheita na geada. Então, eu estou com dívida. Então, esse conjunto dos números inteiros começa a partir daí. Então, tá aqui ele, ó. E ele vai dos números negativos até os números positivos inteiros. Estamos falando só de inteiros, certo? Então, ele vem do menos infinito e vai até o mais infinito. Então, nós dividimos esses números a partir do zero. O zero seria a nossa origem. E à direita do zero estão os números positivos. E à esquerda do zero estão os números negativos. O zero não é positivo nem negativo, certo? Então, quando eu quero incluir o zero, eu não posso falar à direita do zero e o zero são os números positivos. Não, são os números não negativos. Eu excluo só a parte que não é. Então, se eu quero começar aqui, só quero considerar essa parte do conjunto dos inteiros. Essa parte aqui é o conjunto dos números não negativos. Não negativos. Por quê? Eu só tenho positivo? Não, eu tenho positivos e o zero. Então, quem são eles? Os não negativos. Quando eu falo dos positivos, eu estou excluindo o zero. Incluir o zero, eu estou falando dos não negativos. Da mesma forma do lado de cá, tá? Se eu incluir o zero com os negativos, eu vou falar dos números não positivos. Vou até desenhar isso aqui. Números não positivos. Conjunto dos números não positivos, tá certo? Tá até aí? Aí vimos continuando os conjuntos numéricos, e aí nós fomos para os números racionais, tá? Nos racionais, nós vamos incluir
todos os números que eu possa escrever de uma forma A sobre B. Então, o terceiro é o conjunto dos números racionais. E a representação dele é o quê? Que eu falei que a perninha tem que ser dobrada e tá aí. Conjunto Q, conjunto dos números racionais. E quem são esses números? Todos os números provenientes da divisão de um número por outro. Ou poderíamos ter o quê? Na forma fracionária, A sobre B. Então, são números escritos desta forma. Pode ser escrito em A sobre B, onde A pertence a qualquer número inteiro e B pertence a qualquer número inteiro menos o zero. Z asterisco. Então, eu posso ter qualquer valor para B menos o zero. Porque não existe divisão por zero. Então, quais seriam esses números aqui do conjunto Q? O conjunto Q, então, vai ser composto de números inteiros porque não dá para eu escrever todos, então não dá nem para eu supor um número, porque é um número infinito, enquanto os outros dava para a gente perceber que entre o 0 e o 1, no conjunto dos números naturais, não existe nenhum número. Aqui não, nós vamos ter uma infinidade, entre o 0 e o mais 1, nós vamos ter uma infinidade de números. Qualquer número que eu pense em 0, qualquer coisa, é um número entre 0 e 1, tá? Então, serão todos os números inteiros, todos os números fracionários, todos positivos e negativos, hein? Aqui inteiros já são positivos e negativos, por isso eu não escrevi. E o 0. Fracionários, todos os números decimais exatos, positivos e negativos. E todos os números decimais periódicos, provenientes das dízimas periódicas. Não exatos, periódicos, positivos, e negativos, todos. Então, o conjunto Q, conjunto dos números racionais, é um conjunto vastíssimo, abrange que quase toda a totalidade dos números que a gente conhece. Só ficam salpicados uns que não existem aqui para os racionais, certo? Então, aí, todos os números racionais vão poder ser escritos nesta forma aí. Então, todos. Então, eu tenho um fracionário, menos 3/5. Esse menos 3/5 também poderia ganhar o formato de um número decimal. Como? Se eu dividisse o 3 por 5. Daria quanto? 0. Aí eu boto a vírgula, acrescento um 0 aqui, 0,6. Então, tá ali, ó, menos 0,6 é a outra representação do número fracionário, racional, fracionário menos 3/5. A outra representação dele é essa, onde eu tenho um decimal exato, certo? Agora, vão acontecer frações que não vão dar como resultado um decimal exato. Essa aqui, 1/3.
E 1/3, vamos dividir 1 por 3? Vamos. Então tá aqui, ó. 1 por 3. 1 dá para dividir por 3? Não. 0,10 dá quanto? 3. 3 vezes 3, 9 para 10, 1. Abaixo 0, dá 3 de novo. Sobra 1, dá 3 de novo. E assim vai. Este fracionário aqui, 1/3, gerou o quê? Uma dízima periódica, um decimal não exato que tem uma parte que se repete na parte decimal, depois da vírgula. E aí o que eu chamo? De dízima periódica. Isso aqui poderia ser escrito assim, 0,3 e a barrinha só em cima do 3. Por quê? Quem é o período disso aí? É o 3. Qual é o algarismo que se repete? Somente o 3. Então, ele é o período. Período é a parte decimal que se repete. Certo? Então, tá aqui, ó. Então, eu mostrei a vocês que todos os inteiros serão números racionais e eles podem ter também, além dos inteiros, nós podemos ter dentro do conjunto dos racionais números que se apresentem na forma de fração ou ainda que essa fração pode gerar um decimal exato ou um decimal não exato periódico. Todos esses números são representados no conjunto Q, certo? Vamos então para falar do quarto conjunto, que é o conjunto dos números irracionais. Que falamos nos racionais, agora vamos falar no conjunto dos números irracionais. A apostila de vocês fala que os irracionais são esses, conjunto I. Eu também tenho conhecimento de outras literaturas que usam o que com a barrinha em cima, certo? Então, quando vocês encontrarem nos livros, né, que vocês pesquisarem ou pesquisarem qualquer coisa na internet, que forem ver, o conjunto dos irracionais poderá ser escrito desta forma ou desta forma, tá? E aí, quem são os racionais? Os que sobraram, né? Aqueles que vão ser o quê? O conjunto dos números decimais. Deixa eu escrever em azul, que eu estava escrevendo em azul. O conjunto dos números decimais não exatos não periódicos. Então não tem período, não são as dízimas periódicas, são aqueles outros intermináveis, quer dizer, não tem fim, são não exatos porque eles não têm fim e não tem uma parte que se repita, certo? Pode até encontrar um algarismo só que aparece de novo, mas não tem aquela periodicidade que aparece de tantos em tantos, aparece de novo, tudo repetindo. Então, seria um número desse, por exemplo, 0,558,394, 021, tarará, eu não sei. Então, esse número não tem fim e não tem período. Repetiu o 5, sim, e daí? E depois não repetiu mais nada. Então, esse é um decimal não exato, não periódico. Eles são normalmente vindos das raízes, número π,
3,1416. Número é raiz quadrada. Deixa eu tirar o E. Raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 5, raiz quadrada de 10 e assim vai. Todos esses valores apresentam números decimais não periódicos, não exatos, não periódicos, certo? Então, com isso, agora, nós então criamos um conjunto mais abrangente. Por quê? O conjunto I não tem nada a ver com os outros nossos conjuntos. Então, vamos ver o que vem agora. Olhem bem como como eram os nossos conjuntos numéricos. Eu tinha um conjunto pequeno onde tudo começou, o conjunto dos números naturais. Aí eu venho para um lado onde fica mais abrangente, que é o quê? O conjunto Z. Cresceu. Por quê? O conjunto dos números naturais está dentro do Z? Está. Todos os inteiros positivos e o zero, certo? Então está dentro dos números inteiros. Fora isso, além dos inteiros, né, quer dizer, dos naturais, nós temos toda a parte negativa, o -1, o -2, então está aqui, estariam aqui do lado de fora. Aqui estariam 0, 1, 2, 3, 4, etc. E aqui, -1, -2, -3, -4, toda a parte negativa que vem além dos números naturais. O conjunto Z contém os números naturais? Contém. N naturais está contido em Z. Está? Está. N é um logo eu digo que N é subconjunto de Z. Estou revivendo toda a parte de conjuntos também, de teoria dos conjuntos, certo? Fora isso, aí apareceram o quê? Além dos inteiros positivos e negativos e o zero, apareceram os números fracionários, que geravam números decimais exatos e números decimais não exatos, porém periódicos. E aí, tá aqui, veio para cá, para o lado de fora. Ó, aqui apareceu o conjunto Q. Esse é o conjunto Q. Contém Z? Contém. Z está contido em Q? Está. Está dentro do Q? Tá dentro. Q tem mais elementos que Z? Tem. Certo? Agora, o que mais? Naturais. Estão contidos em Q? Estão. Certo? Então, um está dentro do outro. Até que, nesse momento aqui, aparece o quê? O conjunto dos números irracionais. Aqui ele. Irracionais. E aí, está totalmente do lado de fora. Certo? Quando o I não tem nada a ver com esses outros três, não tem nada a ver com o N, com o Z e o Q. O conjunto dos irracionais é a parte, ele vem complementar. Por quê? E aqueles números decimais não exatos e não periódicos, faziam o que com eles? Eles estavam classificados aonde? Por isso que foi necessário criar um novo conjunto, o conjunto I. E aí, agora, a gente tem aqui, ó, um conjunto total contendo tudo isso aqui, que é o conjunto dos números reais. Reais, então, o conjunto dos reais pegou o conjunto dos números racionais, juntou com os números irracionais e deu o quê? O conjunto dos reais.
Então, o conjunto dos reais vai ser conjunto Q unido com o conjunto I. A união desses dois, que eles eram conjuntos disjuntos, eles não tinham elementos comuns. Quando os conjuntos não têm nenhum elemento comum, eles são chamados de disjuntos. Eles, Q e I, eram disjuntos. Quando eu juntar, que eu fizer a união, porque não toca, não tem nada em comum. O conjunto Q junto com o conjunto I vai gerar o quê? O conjunto dos números reais. Está aqui. Surge, então, o nosso quarto conjunto, né? Naturais, inteiros, racionais, quinto conjunto. Está aqui. Nosso quinto, que é o conjunto dos números reais. Quem são esses números? Todos. Todos, com exceção de alguns que eu não sei resolver ainda. Então, o conjunto dos números reais vão ser todos os inteiros, positivos e negativos, lógico. Todos os racionais, positivos e negativos. E todos os irracionais, positivos e negativos. Estão aqui. Então, esse é o conjunto dos números reais. Esse conjunto dos números reais, além da representação geométrica que eu já fiz, que eu tenho naturais, inteiros, racionais, do lado de fora os irracionais, juntando tudo, dando os reais, eu tenho uma representação dele que é uma representação geométrica, que é uma reta. A representação geométrica do conjunto dos reais é uma reta. É uma reta, tá aqui, ó. Todos eles. Sabendo que... Meu Deus! A régua não quer ficar aqui, gente. Sabendo que todos esses números aqui, ó, temos o zero, que é a nossa origem de tudo. À direita ficaram os números positivos, valores positivos. E à esquerda do zero, da origem, estarão os valores negativos. E eu posso representar assim, sabendo que cada pontinho desse aqui da reta representa um número real. Então, eu não posso esquecer, entre mais 1 e mais 2, tem quantos números? Uma infinidade. Entre mais 2 e mais 3, tem quantos números? Infinitos números, uma infinidade. Todos os números que eu puder pensar estarão aí no conjunto dos números reais. A reta numérica, então, é a representação gráfica, geométrica, de modo que eu não me afaste dela em nenhum momento. Todos. Raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3, vamos estar nesses valores aí. Com isso, que nós já vimos todo esse assunto, já tínhamos visto, só dei entrada novamente porque eu vou falar em intervalos
E agora é esse aqui o ponto importante, que nós vamos trabalhar com intervalos reais. Então, o que é um intervalo? É um trechinho, é um pedaço da reta. Eu vou trabalhar com intervalos reais, ou seja, são trechos de intervalos numéricos reais. Onde eu vou trabalhar com um trecho da minha reta numérica. E esses intervalos vão ser fechados, esses intervalos vão poder ser fechados dos dois lados, porque se é intervalo, tem um começo e um fim, certo? Os dois lados podem ser fechados, os dois lados podem ser abertos, e eu posso ter um intervalo fechado aberto, quer dizer, começa fechado e a outra extremidade é aberta, e eu posso ter um aberto fechado. O que isso quer dizer? Fechado é quando inclui um determinado valor que eu estou querendo limitar. Então, eu estou fazendo nessa reta numérica, pegando trechos da reta numérica. É o conjunto dos reais. Esses trechos são os intervalos. Tem um começo e um fim. O intervalo tem início e fim. É um intervalo. Estou tomando uma parte da reta numérica. E ela vai ter, então, início e fim. Certo? Esses intervalos poderão ser os dois fechados. Então, tanto o início quanto o fim é fechado. Quando eu falo em fechado, é que está incluindo o valor. Fechado está incluindo o limite. Aberto, não. Ele serve como limite, mas ele não está incluso. Então, aqui não inclui o limite. Então, vamos lá. Intervalo fechado. Total. Fechado no início, fechado no final. Então, o que eu vou dizer? Vou dizer que eu estarei trabalhando com um conjunto A que pertence aos reais, tal que esse intervalo tem um início no -5 e o fim no 2, no +2. Então, eu estou o quê? Um trecho da minha reta numérica, que vai da onde? Do -5 até onde? Até o +2. Então, eu vou desenhar aqui. Aqui é a origem, aqui é o 0. Aqui estamos, então, +1, +2. E aqui, -1, -2, -3, -4 e -5. O meu intervalo começa onde? No -5. E termina onde? No 2. É um intervalo fechado. Por quê? Fechado porque tá aqui, ó, menor ou igual, menor ou igual. Então, uma bolinha fechada. Bolinha fechada no 2. E o intervalo, a minha reta numérica, vai ficar pintadinha entre -5 e +2. Agora, -5 está incluído? Está. +2 está incluído? Tá. Esse é o intervalo fechado, que poderia ser expresso assim, ó. Colchete
menos 5, mais 2 colchetes. Intervalo fechado, de menos 5 a mais 2. Inclui o menos 5? Inclui. Inclui mais 2? Inclui. Menos 5 faz parte desse conjunto? Faz. Mais 2 faz parte desse conjunto? Faz. Tá certo? E todos os valores compreendidos entre esses dois limites, o início e o fim do intervalo, fazem parte desse conjunto. Tá certo? Agora vamos para os intervalos abertos. Vou aproveitar aqui, ó, e vou escrever a mesma coisa, intervalo aberto. Aberto é que não está incluindo os limites. Então, se eu digo que eu tenho um conjunto B formado assim, x pertence aos reais, tá o quê? Menos 3, menor que x, menor que 4, mais 4. Não preciso botar, mas já sei que é mais. Vou fazer a minha reta. A reta numérica está aqui. Olhem bem, já desenhei. Mais 1, mais 2, mais 3, mais 4. Do lado de cá, menos 1, menos 2, menos 3. Tá aqui, é aberto, tá? Então, o que eu vou tomar? Vou tomar o 3 como partida, mas ele está aberto, então é bolinha aberta. E o 4 como chegada, bolinha aberta também, porque não tem o menor ou igual, olha bem. Os meus valores de x são só menores que 4 e maiores que menos 3. Então, está nesse intervalo aqui, ó. Nesse. Chega pertinho do menos 3 e vai pertinho do mais 4. Só. Tá? Então tá aqui, aberto, aberto. E a representação do aberto pode ser assim, o colchete invertido, de menos 3 até mais 4, invertido também, ou o intervalo de menos 3 a mais 4. E aí vai depender do livro que a gente estiver trabalhando, tá? Porque não faz diferença. Esses vocês encontrarão em provas, em livros, este formato para designar intervalo aberto e também como esse também, tá? Fechados, abertos, agora aberto à direita. Então, vamos lá. Agora, eu vou limitando, né? Agora eu vou fazer o fechado, aberto à direita, então aberto à direita. Intervalo aberto à direita. Aberto à direita. Que vem a ser o nosso fechado aberto. Ele vai começar um número direitinho e vai se aproximar de um outro valor dos reais sem ser aquele à direita, aquele valor. Ele chega pertinho, ele vai num número bem próximo. Ele, então, se for 4, ele chega no 3,99999999999, infinitamente noves, mas ele não é 4. Ele chega pertinho. Isso que a gente quer falar quando fala em intervalo aberto, porque o número, aquele conjunto que está determinado por aquele intervalo, se aproxima muito daquele valor, mas ele não é aquele valor, tá certo?
Então, vamos lá. Vamos no conjunto C aqui. Aberto à direita. Então, X... tanto faz. X pertence aos reais. Pode escrever assim, pode escrever daquele... X pertence a reais e X está no intervalo fechado. De -2, fechado, até mais 3, aberto. Olha aqui. Ele é aberto à direita. Tá aqui, ó. Fechou aqui, aqui é fechado. Por quê? Menor ou igual. E aqui é aberto. Por quê? Porque é só menor. Chega perto do 3, mas não é 3. Vai até pertinho do 3, mas não chega a ser 3. Então tá aqui. Ah, você não vai acreditar. A tampinha caiu em cima do meu pé e ficou, gente. É demais. Então tá aqui, ó. Aqui tá a minha reta dos reais. Aqui é o meu conjunto dos reais. Lindo, maravilhoso. Com o 0 aqui, sendo a origem. À direita, valores positivos. À esquerda, valores negativos. Tá aqui. E aí eu começo aonde? Onde está começando o meu intervalo? No -2. Inclusive ou exclusive? Inclusive, fechado. Então, bolinha fechada. E vai até onde? Até o mais 3. Inclusive ou exclusive? Exclusive. Mais 3. Então, tá aqui. O meu intervalo é um intervalo fechado em -2, aberto em mais 3. Poderá ser escrito assim, ó. Fechado em -2, aberto em mais 3. Como que seria o colchete aqui? Fechando assim, né? E aí, como ele é aberto, é o lado contrário. Ou ainda, escreveria assim, fechado, aberto. Tá? Então, tá ali. Esse é o aberto à direita. Agora, vamos ver o aberto à esquerda. E aí, terminamos esse assunto por hoje, tá? Agora é o aberto à esquerda. Aberto à esquerda. Ele vai ser, então, o intervalo aberto, fechado. Então, vimos os dois limites fechados, vimos os dois limites abertos, vimos o fechado à esquerda e aberto à direita, e agora ao contrário, aberto à esquerda e fechado à direita, certo? Então, tá aqui, vou colocar um conjunto D. Conjunto dos valores X, X pertencendo aos reais, tá o quê? Aberto na -2, menor que X, menor ou igual a mais 1. Tá aqui o intervalo aberto, fechado. Aberto porque não inclui o -2, é aberto à esquerda, né? Não inclui o -2 e é fechado à direita porque inclui o mais 1. A minha reta numérica ficaria essa aqui, ó. Zero, a origem. À direita, valores positivos. À esquerda, de 0, valores negativos. E agora eu tô com ele aberto em mais 2, bolinha aberta. Bolinha fechada em mais 1. Tá aqui o intervalo. Seriam todos esses valores entre -2 exclusive até mais 1 inclusive. Esse é o intervalo aberto em -2, fechado em mais 1. Ou poderia ser -2, mais 1, fechado aqui. Tanto faz, tá? Podemos ter essas duas representações.
Ainda temos quando ele é só a semirreta. Faltam só esses dois aqui. Ai, vamos lá. Acabando esse assunto. Além disso, a gente pode ter como intervalo numérico uma parte da reta, uma semirreta. E aí a gente poderia ter, quando o intervalo se tratar de semirretas. Então, o intervalo for uma semirreta. Então, poderemos ter valores inferiores a um determinado valor, superiores, incluindo, não incluindo, e assim a gente vai ter. É uma semirreta. Então, nós podemos ter esse aqui. Esse. Podemos ter um desse tipo aqui, ó. Esse intervalo aqui, para valores de x menores do que mais 1. Então, estamos tratando do quê? Da semirreta que vem lá do menos infinito e para aonde? Um pouquinho antes do mais 1. Então, esse conjunto aqui, qual foi que eu já botei? A, B, C, D, né? Conjunto seria o conjunto dos x pertencendo aos reais e x menor do que mais 1. Então, tá aqui, aberto, ó, aberto e mais 1, e ela não tem limite, ela vai infinitamente à esquerda do mais 1, certo? Esse era um. Outro, que eu vou desenhar aqui de novo. Outra semirreta. Eu posso ter outro tipo. Aqui, ó. Aqui está o 0, aqui está o mais 1, aqui está o menos 1, aqui está o menos 2, aqui está o menos 3. E aí eu posso começar aqui, ó. X maior do que menos 2. Então, o conjunto F seria desenhado como? O conjunto F seria o conjunto X, onde x pertence aos reais e x maior do que menos 2. E estaríamos aonde? Maior que. Então, é aberta, bolinha aberta. E a semirreta seria essa. Essa semirreta desenhadinha aqui. Começa pertinho de quem? Do menos 2. E vai até onde? Até mais infinito, ó. Aqui é mais infinito, aqui é menos infinito. Certo? Além disso, temos ainda... Acho que só isso, né? Acabou. Semirreta, fechada. Ah, podemos ter fechado. Não só abertas. Eu aqui dei 2 exemplos de abertas. Agora eu posso ter, vou apagar aqui, as semirretas fechadas, né? Com valores x maior ou igual a menos 2. Então tá aqui, ó, a reta R. A reta R. Aqui o 0, a origem. Aqui os valores à direita positivos. Aqui à esquerda negativos. E eu estou usando o quê? Os valores maiores ou iguais. Então, o meu intervalo começa onde? No menos 2. Aqui, bolinha fechada. Inclui o menos 2? Inclui. Eu quero valores maiores? Estão para cá, ó, à direita. Tá aqui. Vai até onde? Até mais infinito. Certo? E aí a representação, depois eu vou falar das representações. E aí eu poderia ter um valor menor
ou igual a menos 1. Estaria onde? Mais 1, mais 2, menos 1, menos 2, menos 3. Aqui é menos infinito, aqui é mais infinito. Eu quero valores menores ou iguais a menos 1. Então tá aqui, ó. Começa aqui no menos 1 e vai infinitamente à esquerda do menos 1. Vai até menos infinito. Certo, gente? Então tá aí. Tem exercícios de fixação para vocês resolverem. Então, qual é a tarefa de hoje? Resolver tarefa, atividade para hoje, para entregar sexta-feira. Atividade, resolver os exercícios de fixação da apostila. Depois eu vou passar mais, tá? Passar dos meus, já que a minha aula já ficou muito longa. Então, se eu te colocar ainda exercício, vai ficar mais longa ainda. Então, tá aqui. Nós vamos fazer os exercícios da página 17. Somente esses, tá? Molezinha dessa semana, tá? Beijos. Fiquem com Deus.